Olá pessoal, me chamo Bianca, sou aluna do 8º semestre de Medicina da Universidade Sul-Americana. Hoje eu vou falar sobre urologia, vamos fazer uma revisão rapidinho de 3 conteúdos, tá? Vai ser refluxo vesicoureteral, litíase urinária e enfermidade de transmissão sexual. Vou tentar fazer o mais rápido possível para que a gente consiga entender e não temos muito tempo. Algumas coisas vão estar escritas em espanhol, né? Porque eu estudo aqui no Paraguai, então vai ficar um pouco diferente. Mas eu vou falar em português, ok? Vamos lá. Então, primeiramente, a gente tem que ir pelo conceito, que o conceito do refluxo vesicoureteral é o passo retrógrado não fisiológico, ou seja, quando volta a urina, desde da bexiga até o uréter, e provavelmente isso está devido à disfunção da união urétero-vesical. Saber também que de 25 a 40% das crianças que têm refluxo vesicoureteral provavelmente podem ter infecção das vias urinárias, podem vir apresentar a infecção das vias urinárias. Aqui a gente tem a bexiga e aqui nós temos os uréteres, né? E aí, o que está descrevendo essa imagem para a gente? Que aqui é onde se introduz o uréter, né? Dentro dessa união uretero-vesical vai ter uma disfunção e aí a urina vai voltar, vai fazer o caminho inverso, ok? Causando várias complicações, né? A hidronefrose, aumento das infecções urinárias também, ok? Então, saber que é o passo retrógrado, ou seja, que volta e não é fisiológico da urina desde a bexiga até o uréter. Seguindo, nós temos várias etiologias, né, para o refluxo vesicoureteral. A principal etiologia é a congênita, que seria a debilidade trigonal, é a mais comum, né? Depois a gente tem o refluxo familiar que também está a prevalência entre os irmãos, que é de 4,7 a 51%, é importante saber esse número. E aí a gente tem também a presença de genes, né? A uroplaquina, SLIT2, ROBO2 e fator TGFB, ok? Aí depois a gente tem anomalias ureterais, orifício ureteral etópico, ou seja, fora do lugar comum, né? Ureterocele, que pode ser um crescimento de tipo um quiste na parede da bexiga, e aí pode atrapalhar a quantidade de urina que está ali dentro, e aí pode causar um aumento da bexiga, do enchimento da bexiga, e a urina pode voltar pelos uréteres, ok? Micção disfuncional, né? Ou seja, dificuldade para esvaziamento dessa bexiga, trabeculação vesical, trabeculação da bexiga, e edema de paredes secundárias cistites, ou seja, por inflamações, né? Reações inflamatórias causam o edema da parede, diminuição da quantidade de urina que se pode ter ali dentro da bexiga, e aí causa esse passo retrógrado da urina, que não é fisiológico. E também a síndrome de Guillain-Barré, que está ligada a pé equinovaro e outras situações, outras características. Aqui a gente tem uma imagem que demonstra, então, o trígono, né? Aqui a gente tem os orifícios ureterais, o músculo detrusor e aqui a bexiga e os plegues, tá? Aí quando a gente fala em debilidade trigonal, é debilidade desse trígono, ok? Debilidade do trígono vesical. E aí faz com que a urina volte, igual tinha naquela imagem anterior, ok? Lembrar principalmente a causa comum e também mais umas 3 dessa, caso o doutor peça para citar. Novamente falando de etiologia, a gente tem as etiologias iatrogênicas, aqui está escrito errado, iatrogênica, que aí poderia ser uma prostatectomia, meatotomia ureteral ou uma ressecção do ureterocele. Quando a gente tem a anomalia do mecanismo valvular da união ureterovesical, isso se dá principalmente quando a gema ureteral
se origina perto da futura bexiga. E aí, o orifício ureteral ele vai estar deslocado lateralmente. Isso vai fazer com que a uretra fique mais curta, né? Então, esse túnel do uréter na bexiga vai ser mais curto. E aí, ao longo do tempo, a gente pode ter até uma resolução espontânea, porque pode alargar com a idade esse túnel do uréter, né? De acordo com o crescimento do paciente, isso pode ser revertido. Porém, se isso não acontece, a gente tem o refluxo, ok? E aí, a gente poderia, através desse refluxo, também ter um dano renal associado. E esse dano vai ser a nefropatia por refluxo ou uma nefropatia cicatricial, tá? Seria basicamente a mesma coisa. Quando a gente fala em nefropatia, a gente subdivide ela em congênita ou adquirida. A congênita, ela está presente sem infecções no trato urinário. E aí ela está ligada à nefrogênese. Depois pode causar uma hipoplasia ou displasia renal. É um dano renal, é uma nefropatia causada de forma congênita. Meu paciente não precisa ter infecção do trato urinário recorrente, ok? Já na adquirida, essa nefropatia está associada a uma resposta inflamatória, né, à infecção do trato urinário e desenvolve um processo cicatricial, um processo de cicatrização que me leva a essa nefropatia cicatricial após o refluxo, ou seja, o refluxo vesicoureteral, como a gente vai ver, o paciente ele não apresenta sintomatologia, mas ele apresenta principalmente infecções no trato urinário. Então, aquela criança que tem infecções no trato urinário, febre, cistites, ela é um paciente que provavelmente vai ter um refluxo vesicoureteral ali. E aí, a partir disso, a gente tem que entender que pode ter o dano renal também associado, ok? Depois que a gente tem que recordar que lá na prova o doutor pode colocar falso ou verdadeiro se o paciente apresenta ou não sintomas. No refluxo vesicoureteral, o paciente não apresenta sintomas, ok? Então a gente não tem clínica para colocar lá. Depois, saber também que o diagnóstico é importantíssimo e se utiliza a cisto-ureterografia miccional seriada, ou CUNS, né? A gente escreve CUNS. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Nossa, eu tô com meu mouse aqui, tá difícil. Agora eu não sei, a gente diminui isso aqui. CUNS, falta essa aqui. CUNS. Que é essa historiografia miccional seriada. E aí a gente tem vantagens e desvantagens desse exame, né? Por quê? Porque tem uma classificação estandarizada para graduar esse refluxo, refluxo grau 1, 2, 3 ou 4. Eu posso ver anatomia e uretra no sexo masculino. Já algumas desvantagens são que eu vou precisar de uma sondagem vesical e aí eu vou utilizar alta radiação nesse paciente, nessa criança. E aí, também com a sondagem vesical, eu posso abrir portas para infecções no trato urinário, tá? Quais que são as indicações principais, né? Já que o meu paciente pode ter uma nefropatia por refluxo, ou seja, um dano renal associado, eu posso recordar que também pode apresentar a causa da nefropatia, né? Que a principal é adquirida, né? Que é a resposta inflamatória. Então, se eu tenho infecção do trato urinário recorrente e episódios febris, é uma indicação de cisto-ureterografia miccional seriada, porque eu estou buscando um diagnóstico para o meu paciente, ou seja, buscando a causa dessa infecção no trato urinário. Depois, além dessa indicação da ITU recorrente, a gente tem um episódio de infecção do trato urinário febril, né? Um episódio de infecção do trato urinário febril ou mais cistites, ou cistites, né? Ou episódio de cistite, ou três cistites aisladas. Ou seja, se meu paciente tiver cistites, se essa criança tiver três cistites sem febre, também é um critério para indicar a cistoretografia emocional seriada. Ok, então, lembrar sobre
as apresentações que esse paciente pode ter, os danos associados e as causas. Lembrar de refluxo vesicoureteral, nefropatia e infecção do trato urinário. Aí eu tenho o meu diagnóstico, eu vou fazer com o CUMS. CUMS, tá? Com esse exame. Por que eu vou fazer com esse exame? Porque eu tenho os meus critérios de indicação, que é a infecção do trato urinário e episódios febris e também as cistites, ok? Também, outro fator importante é que os lactantes com hidronefrose pré-natal se realiza exames em seguintes condições. Se uma paciente tiver hidronefrose grau 3 e 4, se ele tiver dilatação dos uréteres e vexiga anômala, por exemplo, digamos que eu vou fazer ecografia lá, e aí eu vejo que a bexiga do meu paciente está anômala, eu posso fazer também, solicitar essa historeterografia e, novamente, crianças que desenvolvam infecções do trato urinário. Seguindo. E a gente tem que saber os principais diagnósticos diferenciais, né? Que é obstrução vesicoureteral funcional e obstrução distal. Então, diagnóstico diferencial, obstrução. Por quê? Porque está aumentando o tamanho dos meus uretes pelo passo retrógrado. Então, certamente eu posso ter uma obstrução. Diagnóstico diferencial. Complicações. Saber que as complicações eu posso ter as cistites e pielonefrites, ou seja, não tem sintomatologia, mas eu posso usar as minhas indicações para diagnóstico a partir das complicações, porque como esse paciente ele não tem clínica, já vai direto para uma complicação, se eu não fizer um diagnóstico prévio. Ok? E aí, então, temos pielonefrites versus cistites, um fluxo de bactérias no rim, deficiência do vaziamento frequente em mulheres, ou seja, deficiência de sair toda a urina da bexiga, porque tem um refluxo, vai estar sempre chegando urina ali. Hidroureteronefroses, né? E dilatação do uréter, pelvis, escálices renais. Essa dilatação do uréter, pelvis, escálices renais relembra, recorda bem o refluxo, né? Que a volta faz com que se encha de urina, né? Os uréteres, pelvis, renal e cálices, ok? Depois, falando em tratamento, nós temos o tratamento conservador, que é fazer com que o nosso paciente tome bastante líquidos, né? E como que a gente pode relacionar? Porque como o doutor sempre pede para citar todos, né? Então, se é complicação, ele vai colocar 5 linhas para escrever as 5 complicações. E aí, no tratamento conservador, eu vou recordar o quê? Ingesta abundante de líquidos. Se o meu paciente vai beber muito líquido, certamente ele vai mais vezes ao banheiro. Então, eu tenho micção frequente. Se ele tem micção frequente, ele tem que controlar o estranhamento. Controlando o estranhamento, ou seja, controlando se ele vai muitas vezes ou não ao banheiro, por exemplo, ou se ele fica se segurando, eu também controlo as infecções, ok? Então, para conservar meu paciente, tratamento conservador, ingesta de líquidos, ir ao banheiro frequentemente depois da ingesta desses líquidos, controlar o estranhamento, ou seja, não ficar se segurando, e infecções também, controlar as infecções. Depois, temos também o tratamento quirúrgico, que qual que é o objetivo do tratamento quirúrgico? É uma correção anatômica do refluxo vesicoureteral. E aí nós temos indicações, ok? Se o refluxo se é um refluxo que não desaparece espontâneo, a gente pode está tendo orifício ureteral ectópico, duplicação ureteral, ureterocele por duplicação e refluxo de baixa pressão. Ou seja, também, se não desaparece espontâneo, certamente nós vamos ter que fazer uma correção anatômica, ok? Vocês compreendem? E aí, a gente tem essas causas principais aqui de quando ele não aparece espontâneo. E aí, a gente tem indicações absolutas e relativas. Se o meu paciente tem as infecções das vias urinárias recorrentes, o dano renal já, né? Porque ele pode já ter uma pielonefrite, uma hidroureteronefrose e não cumpre um tratamento médico, é difícil cumprir um tratamento médico, vamos diretamente para cirurgia, porque é uma indicação absoluta. E depois, se
eu precisar de uma indicação relativa, eu tenho que saber o quê? Que pode ter divertículos, que a decisão teria que ser paterna, ou seja, eu preciso da decisão do pai e da mãe, e se não se resolve até os 3 anos esse refluxo, ou seja, então, absoluto. O paciente continua com IVU recorrente, já possível tem um dano renal, não cumpre o tratamento médico e a urina não é estéril persistente, ou seja, se a urina não é estéril persistente, vai me levar a IVU recorrente. Isso é absoluto, é indicação absoluta. Falou de infecção e dano, indicação absoluta. Quando eu falo de indicação relativa, já são coisas mais de boa. Por exemplo, meu paciente tem 4 anos, mas ele continua com refluxo. Vamos ou não fazer? Aí eu vou lá consultar os pais dessa criança, né? Que aí eu vou através da decisão paterna. E aí também tem a questão do divertículo, ok? Então, na relativa, são fatores mais do paciente em si que influem, não tanto da patologia, ok? Depois a gente tem alguns tipos, né, que são derivação urinária temporal, sondagem permanente em meninas, bolsa de ileostomia e derivação urinária permanente, que é desviação de Bricker ou ureterocutânea, cutânea, mas isso não cobrou na prova. O que cobra sempre também é o segmento. Por exemplo, como que eu vou seguir com esse paciente? Sempre tenho que fazer cistografia de controle para controlar, né? E, porém, eu tenho que ver de acordo com a situação desse paciente, para evitar uma radiação innecessária e efetuar só coisas necessárias, ok? Aí depois eu tenho que valorar a sintomatologia, se ele tem febre, se ele tem TU e a existência da nefropatia por refluxo, que já está consolidado o dano renal, ok? Isso é basicamente o que a gente tem que saber. Seguindo então. Na litíase urinária, a gente fala principalmente aqui sobre homens, ok? Prevalência 10%, recorrência 50% a 5 anos e também raça branca, ok? Os homens são mais propensos a ter litíases urinárias. A recorrência, então, eu já tive litíase urinária, a chance de eu ter de novo é 50%, ok? Fatores predisponentes. Clima árido seco, por quê? Porque vai causar um risco já de desidratação. Uma pessoa que tem um trabalho sedentário que não se move muito e também algumas alterações anatômicas. Fármacos, AINES, corticoides e recordar que a litíase urinária também está, principalmente cálculos de estrovita, estão relacionados a Proteus mirabilis, ok? Proteus mirabilis. Dentro desse fator predisponente, o consumo de proteína também está relacionado. Aí depois, em fatores predisponentes, a gente pode ligar isso aqui, basicamente a mesma coisa, ok? Etiologia, hipercalciúria, ou seja, hipercalciúria é mais excesso de cálcio. Se eu tenho excesso de cálcio, por que eu poderia ter o excesso de cálcio? Por uma sobreingesta de leite. Então eu vou recordar onde eu encontro cálcio. Eu encontro em alimentos que têm leite, alcalinos, hipercalciúria também pode estar causada por hiperparatiroidismo, né? E hipervitaminoses D. A vitamina D pode causar, ser uma etiologia de litíase urinária. Depois a gente fala de hiperoxalúria, que é familiar tipo 1, tipo 2, mas aí já está relacionada à condição genética. E aí nós temos novamente aqui, ó, a dieta alta em proteína que eu havia falado, proteína. A obesidade ligada a sedentarismo e o pH urinário alto, ok? Depois, cálculos medicamentosos. Aí a gente tem corticoide, principalmente dexametasona, a vitamina D, diuréticos, isdinavir e triamtereno, que aí já são medicamentos para pacientes com HIV. Depois, situações especiais. Transplante. Quais são as situações especiais que eu tenho que tomar cuidado com litíase urinária? Né? Quais são os meus pacientes que são mais propensos ou que eu tenho que ter um cuidado diferente quando eu for tratar e fazer o diagnóstico, ok? São os pacientes que têm transplante renal,
né? Pacientes com embaraço, aquele paciente pediátrico, as crianças e um paciente obeso. Existem outras condições, mas eu coloquei só essas quatro. Eu acho que recordar três ou quatro já está ótimo. Então, lembrar das crianças, das grávidas, né, das gestantes, obesidade e o transplante renal. O que predispõe, o que protege aquele paciente de ter ou não a litíase urinária? O que predispõe é, novamente, de excesso de cálcio, excesso de oxalato, ácido úrico, o sódio e o pH menor que 5,5. Então, se o pH está baixo, eu tenho predisposição a ter a litíase urinária. Depois, o que protege, né? O que protege são os citratos, o fosfato, o magnésio e um pH mais de 5,5. Depois a gente tem que saber que na clínica podemos diferenciar as dores, né? De acordo com a localização anatômica da litíase, desse cálculo renal, ok? Aí nós temos uma dor surda e mais de intensidade variada, não tão forte. Ela pode ser surda e também ela pode ser punçante, tá? E é difícil escrever aqui. Punçante. Punçante. Não, esquece. Deu terror. Enfim, quando a gente fala em dolor surdo, a gente fala em cálices e pelvis renal. Ela pode ser variável e também pode ser surda e punçante. Já a dor cólica, essa que a gente tem que recordar super bem, falou de dor cólica, é ureteres, não tem, é ureteres, e ela é intensa, tá? A dor cólica é é a dor que a gente mais fala em cólico renal. Cólico renal, dor cólica, ureteres, ok? Dor referida ao testículo, e ipsilateral ou lábio inferior pode ser no uréter inferior, ok? Então, recordar também que pode ter esse tipo de manifestação. Pode ser uma dor cólica, pode ser referida, pode ser surdo. E quando ela é referida, ela já está em outra localização anatômica, nos uréteres inferiores. Depois a gente tem hematura, a febre, a náusea e o vômito. E aí, de acordo com a clínica, é como que eu vou tratar o meu paciente. Depois a gente vai ver isso. A avaliação, o que é importante aqui? O que eu vou avaliar nesse paciente? Se ele chegou com dor cólico, por exemplo. Primeiro, eu tenho que fazer minha anamnese. Eu tenho que avaliar os meus fatores de risco. Eu tenho que perguntar também sobre os fatores predisponentes. Se esse paciente, onde ele vive, se ele se hidrata bem, se ele toma bastante água durante o dia, como que ele trabalha, se ele trabalha no local onde ele fica parado, quais que são os hábitos dele, se ele toma muitos fármacos, se ele tem algum tratamento, se vou também analisar, claro, se esse paciente é obeso, se ele faz uso de diurético, corticoide, ok? Se ele é hipertenso, todos esses fatores eu preciso analisar. Depois eu tenho também, antes disso, óbvio, a inspeção, né, que a gente faz primeiro, a palpação e a percussão. Aí a gente vai ver se a gente tem uma apoio-percussão positiva, né? Temos uma apoio-percussão positiva, depois as imagens, a gente vai pedir principalmente, primeiro, é TAC, tomografia axial computadorizada simples, ok? Então, avaliar o paciente, anamnese, por percussão, imagens, TAC simples. E depois, os diagnósticos diferenciais a gente tem que fazer e os estudos metabólicos. Bom, aí a partir da avaliação, temos que compreender, então, os diagnósticos diferenciais. Quais que são os principais? O principal é diverticulite, tá? Principal. Abdômen quirúrgico agudo, abdômen agudo e apendicite aguda. Isso a gente pode utilizar tanto para o homem quanto para a mulher. Aí depois, se for mulher, eu posso utilizar embaraço ectópico, endometriose e no caso do homem, torção testicular, tá? Os estudos, imagem novamente falando, principalmente TAC, tomografia axial computadorizada simples, urografia excretora, a ecografia renal também posso estar utilizando, que é importante, né? Em alguns lugares a gente não encontra tomografia, mas o gold standard é a tomografia, a gente não pode esquecer que lá na prova a gente vai estar em um hospital de última, né? E aí a gente tem qualidade e
vai ter a tomografia para a gente realizar lá. Depois a piolografia retrógrada e a centelografia nuclear. Seguindo. Falando aqui novamente, voltando para a introdução um pouquinho da litíase, ó, é recordar que as localizações, por exemplo, posso ter cálculo renal, ureteral, vesical, prostático ou ureteral. A ureteral novamente ali. E aí, os renais, principalmente, eu tenho oxalato de cálcio, tá? Ureteral, estruvita, que é a relacionada com a proteus mirabilis. E depois eu tenho cistina, ácido úrico também, ok? Seguindo. Os tratamentos, eu posso ter um tratamento conservador, posso tratar minha crise, posso ter um tratamento profilático e eu posso ter o meu tratamento médico preventivo. Dentro desse profilático meio que entra o preventivo, mas esse preventivo seria para não realização da cirurgia, tá? Aí, tratamento conservador. Eu vou observar esse paciente, tá? Aí eu posso utilizar agentes dissolventes dos cálculos, que seria o citrato de potássio e o bicarbonato de sódio. Posso utilizar a N-acetilcisteína e D-penicilamina. Aqui eu acho mais fácil a gente recordar da N-acetilcisteína, que a gente sabe que a N-acetilcisteína também é utilizada para pulmão. N-acetilcisteína também é o antídoto lá da infecção com paracetamol, né? Aí a gente tem citrato de potássio e o bicarbonato de sódio, que são agentes dissolventes. Então, quais são os agentes dissolventes utilizados no tratamento conservador da litíase urinária? O citrato de potássio e o bicarbonato de sódio, principalmente. A estruvita, né? Na estruvita tem que causar acidificação e aí também posso utilizar agentes liberadores da obstrução. Depois, para tratar a crise nesse paciente, que principalmente a litíase biliar, ela vem com uma dor forte, né, intensa, a maioria dos pacientes apresenta dor intensa. A gente tem a analgesia, que pode ser com opiáceos, aí tem dipirona, diclofenaco também, que aí já são outra classe de medicamento, que são AINES, ok? E aí, a medida de apoio também para esse paciente de acordo com a situação. Se ele tiver náusea e vômito, eu vou utilizar antieméticos. Se tiver febre, eu vou utilizar antipiréticos ou também espasmolíticos. E também temos o tratamento expulsivo. Além disso, tem que recordar que é uma dúvida até hoje se dá líquido ou não. Eu aumento a ingesta de líquidos para fazer com que essa pedra se expulse ou não. E aí a gente utiliza trepidação, benziodarona, tamsulosina. Também se pode utilizar litotrícia extracorpórea por ondas de choque, uma extração ureteroscópica, que seria pelo uréter, e a nefrolitotomia percutânea. Isso seria para tratamento de crise de emergência, no caso, né? Nefrolitotomia percutânea, porque o tratamento de nefrolitotomia já seria na cirurgia, ok? Aí depois, na cirurgia aberta, sem crises, eu posso estar utilizando pielolitotomia, nefrolitotomia anatrófica ou radial e também a uretolitotomia, ok? Recordando então, tratamento conservador, tem um tratamento para crise, na crise eu vou utilizar analgésicos, vou utilizar a medidas de apoio antiemético para náusea, para vômito, para febre, antipirético, e aí eu tenho também outros tipos de tratamento expulsivos dentro da crise, que eu posso utilizar dentro da crise. E aí a cirurgia aberta, que aí nefrolitotomia, anatrófica ou radial, que aí ficou errado, e uretolitotomia. Tratamento médico preventivo, a profilaxis. Qual que é a profilaxis? Né? Prevenção, modificar os fatores de risco, avaliar metabolicamente, vamos fazer um hemograma, vamos fazer uma urina simples, né? Alcalinizar, vamos utilizar o citrato de potássio, bicarbonato, diuréticos tiazídicos e, se for necessário, suplementos de cálcio. Tratamento médico preventivo para estruvita, cálculos de cistina e cálculos de ácido úrico. Eu tenho 3 diferentes tratamentos, um para cada, né? No ácido úrico eu posso utilizar alopurinol, nos cálculos de estruvita eu posso utilizar ácido aceto
hidroxâmico e a cistina penicilamina. Cistina penicilamina. Complicações. Quais que são as complicações de uma litíase urinária? Principais: pielonefrites, hidroneforose, que são as mais graves, e a infecção urinária, crise recorrente, né, um dano renal maior que pode ter esse paciente, ok? Isso seria sobre litíase urinária. Seguindo aqui então, pessoal, agora a gente vai falar das enfermidades de transmissão sexual. O que eu tenho que saber aqui, principalmente, né? Quase tudo. Essa prova é bem difícil. Transtornos mais importantes, né? Que a gente vai ter, entre eles vai ser uretrites, epididimites, as úlceras, verrugas genitais e também o HIV. Depois, a gente tem que saber diferenciar a uretrites em homens, né? Na uretrites, a gente tem a gonocóxica e a não gonocóxica, que a gente tem um quadro bem explicativo sobre o agente causal, ok? Na gonocóxica, que é a gonorreia propriamente dita, a gente tem a Neisseria gonorreae. Ela é mais purulenta e o meu tratamento vai ser ceftriaxona, doxiciclina, tá? Por exemplo, se eu utilizar ceftriaxona em dose única, eu vou utilizar mais a azitromicina. Ou eu posso estar utilizando a doxiciclina. Já na não gonocóxica, a gente não tem gonorreia praticamente, a gente não tem a Neisseria gonorreae. A gente tem outras causas, que é a tricomonas vaginalis e a clamídia. Como que eu trato a clamídia e tricomonas? Com a azitromicina e a doxiciclina também. Então, saber que gonocóxica, gonorreia, Neisseria gonorreae, purulenta. Não gonocóxica é mais frequente e aí eu tenho outros tipos de agentes causais e o tratamento também pode se diferenciar um pouco. O líquido que sai é mais cristalino, na gonocóxica, o paciente pode apresentar disúria e pode ter a secreção quando ele levanta de manhã cedo, tá? No diagnóstico, mostrar a amostra para a urina, a gente vai pedir amostra para a urina, urocultivo para saber que bactéria a gente tem e sempre chorro inicial e chorro médio. Avaliar hematura, leucocitura, tudo isso aí a gente tem que avaliar, então saber diferenciar. Gonocóxica, gonorreia purulenta, azitroceftraxona. Não gonocóxica, mais frequente, tricomonas, clamídia, azitro, doxiciclina. Bom, a gente tem que saber também as complicações que isso pode me causar, que são epididimites, infecção gonocócica disseminada, né? Síndrome de Reiter e uma estenose da uretra e meato uretral, ok? Você já vem também essa estenose por inflamação. Outras coisas, como que eu vou tratar a uretrite recorrente e persistente? Não, eu não acho tão importante, né? Porque o importante mesmo é saber tratar a uretrite propriamente dita ali. Aí os signos, a gente tem que saber que o paciente sempre vai ter secreção uretral, disúria, saber também se ela é purulenta, se ela é mucopurulenta, qual que vai prevalecer, né? A mais purulenta e mucopurulenta vai ser sempre na gonocócica, que é da Neisseria gonorreae. Uretrite prolongada, saber que ela pode iniciar com sintomas, pode ter um período sintomático, depois pode passar esse período assintomático e voltar à clínica, ok? Só que aí, quando essa clínica volta, meu paciente já vai ter orquialgia, vai ter um abscesso, já vai estar febril, né? E também que, dentro do protocolo das enfermidades sexualmente transmissíveis, nós temos que pedir sempre todas as ISTs, todos os exames de infecção sexuais transmissíveis, que vai ser VHS, vírus, herpes simples, sífilis, chancroide, que são as mais comuns, ok? E o HIV também. Depois, temos infecção por VHF, que é uma infecção incurável e tem recorrências. A gente tem que saber que são lesões genitais, são ulcerativas, ela tem sintomas locais e sistêmicos, ok? Tem dor, prurito, secreção vaginal, adenopatia, mialgia, febre, cefaleia e mal-estar. Os sintomas clínicos aumentam durante os primeiros dias e podem ter intensidade dos 7 a 11 dias. Os serotipos, a gente tem o VHS1 e o VHS2. O primeiro episódio sempre acontece por VHS1 e a recorrência se dá pelo VHS2. Antigamente se falava muito sobre a diferença, né? O VHS1 vai ser
oral, só afeta a boca, e o VHS2 seria genital. Porém, isso se deixa de falar agora e se fala que não tem mais uma distinção entre esses vírus. Todos afetam tudo, então, mas eu não sei se isso é viável, se isso aí é cabível. E depois o tratamento da herpes genital. Então, o que eu vou ter que saber? Saber principalmente. A infecção pelo vírus herpes é uma lesão genital, ela é incurável e ela tem recorrências. Ela é uma lesão ulcerativa, eu posso ter dor, eu posso ter adenopatia, secreção e eu posso ter febre e cefaleia, ou seja, eu posso ter um sintoma sistêmico também. Como que eu vou tratar? Com a ciclovir, sempre a ciclovir. Esse é o mais fácil, ok? Depois a gente tem a sífilis. A sífilis a gente tem que saber que ela também causa úlceras, né? Mas o agente causal é diferente. Sífilis treponema pálido, que é uma espiroqueta, é uma enfermidade sistêmica que tem uma sintomatologia primária, secundária e terciária. Saber? Sífilis, primária, secundária e terciária. A primária é a úlcera ou chancro, e aí depois, na secundária, a gente já tem erupções, né? E lesões mucopurulentas, adenopatias, já por toda a pele, já muda. E a terciária são lesões cardíacas, neurológicas, oftálmicas. Ok? O tratamento. Penicilina. Saber que tem que tratar com penicilina a sífilis. Ok? Então, sífilis. O agente causal é treponema pálido. Ela tem infecção primária, secundária, terciária e eu vou tratar com penicilina G, benzatínica. Ok? Vou tratar com penicilina e aí saber da minha úlcera, do meu chancro lá. Não posso esquecer. Depois a gente tem o chancroide. O chancroide também é outra enfermidade ulcerativa e também está associada à adenopatia inguinal, tá? Só que o agente causal é diferente, obviamente. Aí nós temos o Haemophilus ducreyi, que é um bacilo facultativo, gram-negativo, e se dá 10% em pacientes que também têm o treponema pálido. Isso é importante. O diagnóstico, o paciente vem com uma úlcera genital dolorosa. Então, o que a gente tem que recordar e saber diferenciar entre sífilis e chancroide? Os dois também são enfermidades ulcerativas, os dois podem apresentar adenopatia inguinal, porém, na sífilis eu não tenho úlcera dolorosa, tá? Na sífilis eu não tenho úlcera dolorosa. No chancroide, chancroide, lembra do D que é dolorosa. Chancroide dolorosa, tá? Depois, vamos falar sobre tratamento. Azitromicina e ceftriaxona. O azitromicina sempre vai estar quase em todas as enfermidades de transmissão sexual, tá? Linfogranuloma venéreo é causado por serovariantes invasivas, que é a Chlamydia trachomatis. O que a Chlamydia também causa? Uretrites não gonocóxica, tá? Uretrites não gonocóxica. Só que aqui a gente tem Chlamydia trachomatis L1, L2, L3. O que eu tenho que saber? Úlcera genital, linfadenopatia inguinal, novamente, ela é unilateral em homens heterossexuais, ok? Pode ser unilateral e principalmente em homens heterossexuais. Os homossexuais podem ter compromisso inflamatório, de linfáticos, né? Periretais, perianais, estenose, protocolites. O diagnóstico é mediante provas sorológicas e aí a gente trata com doxiciclina, tá? Linfogranuloma venéreo, doxiciclina. Por quê? Porque a doxiciclina eu posso utilizar na não gonocóxica lá em cima, que é feito pela Chlamydia trachomatis, ok? Se eu souber a gente causal, relacionar o nome da doença com o tratamento, eu nunca vou errar. Depois, no granuloma inguinal, também chamado de donovanose, nós temos a Klebsiella granulomatis, que a Klebsiella granulomatis é gram-negativa e causa também úlceras genitais, ok? São indoloras e progressivas. Novamente, úlcera indolora. Lá na sífilis também é indolora. Lesões genitais muito vasculares. Aqui o que muda, por exemplo? Que elas sangram, que essas lesões elas são sangrantes, ok? O diagnóstico também tem que fazer visualização, exames, né? E aí aqui no caso tem as visualizações dos corpos de Donovan com uma tinção
e preparados de tecido macerado. É um pouco diferente. O tratamento é trimetoprim com sulfametoxazol. São sulfenamidas, ok? E aí também posso estar utilizando a doxiciclina. Verrugas genitais, que é o HPV tipo 6 ou 11, e também tem o 16 e 18. Existem vários tipos de HPV, que são causadas pelo vírus papiloma humano, já está ali no nome, né? As verrugas podem ser externas, dolorosas, friáveis, e aí a gente precisa compreender aqui seria o tratamento, que é diferente das outras. Aqui eu não tenho tanto medicamento para fazer isso, porque eu tenho um tratamento mais questão de cauterizar essa ferida que vai aparecer, né? Essa verruga. Aí depois a gente pode ter uma ressecção quirúrgica, eu posso utilizar podofilina, imiquimod, posso ter crioterapia, cauterização e a ressecção quirúrgica, tá? Infecção por HIV, novamente falando aqui. Porém, a infecção com HIV já é mais de boa. O doutor quase nunca cobra, né? Porque já é mais infectologia, diferente das outras enfermidades de transmissão sexual. Aí a gente tem febre, perda de peso, diarreia, também paciente imunocomprometido e pode ter candidíase oral. O diagnóstico é feito pela serologia e tem tratamento profilático e retrovirais. Profilático ele diminui, né, outras enfermidades que estão associadas. Olha, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Eu tava fazendo esse esquema aqui, mas não tinha gravado a tela, tá? E eu vou deixar aqui para vocês tirarem um print. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curtem. Podem compartilhar com os colegas de vocês. Ok? Se eu puder, eu faço mais aulas. Mas se eu não tiver tempo, eu não vou conseguir. E então, é isso.